O pessoal lê aqui, e no vídeo de hoje, mais um reactzinho da, deixa eu ver, Kakaiju. Ela só precisa do anime certo, né? Que é basicamente para indicar animes para sua namorada. Basicamente, como eu acho isso que é até um vídeo de utilidade pública, e o que me chamou interessante aqui é que é uma mulher falando, né? Uma mulher falando, então isso já fica um pouquinho interessante. Não que, oh meu Deus, isso aqui aconteça porque é aquilo, né? Ninguém aqui tem consciência de colmeia. Então, pelo menos isso aqui vai ser interessante de se ver. E esse vídeo aqui é uma indicação daquele meu amigo, né? E eu tô com medo de duas coisas. Basicamente, dele tá. Esse vídeo aqui ser muito ruim, ser uma atrocidade. E eu tô com medo disso daqui. E aqui é um canal novo. Então eu achei isso aqui interessante. Então bora aqui gravar o react. Já as considerações iniciais, assim, sobre como você indicar. Primeiro, mesmo que seja uma mulher falando, mulher não fala por todas as mulheres. Blá blá blá. Isso é básico. Então o que significa a, entre aspas, arte de indicar animes ou de introduzir uma pessoa a um hobby novo, a uma arte nova, a algo novo. Não é tão fácil quanto parece e você não existe fórmula de bolo. O que você pode ter, então, é um pequeno norte, que a partir desse pequeno norte você possa aí se adaptando. Primeiramente, problema de anime para mulher. Basicamente, por causa que a gente não é japonês, anime, ele é feito, não é nem para brasileiro, não é nem para americano. Então você já tem um muro. Segundo, muito que vem aqui dublado, ou uma parte significativa das pessoas que gostam atualmente de animes, eles são daquele nível de masculinização, que é o que é a masculinização? Obra feita única e exclusivamente para homem. Única e exclusivamente para homem. Não que isso significa que a obra vai ser ruim, muito pelo contrário, tem muita obra feita para homem que tenha, tipo, só as melhores mulheres escritas, até melhor do que muitas mulheres, mas é uma questão que a média fica para baixo. Entendeu qual é o ponto? Porque quando você pega um anime medíocre, quando algo, nele que ele é medíocre, ele tá tentando atingir o homem. Então ele vai tentar atingir um homem escrevendo uma mulher super boa, ou ele vai escrever um protagonista bem, ou o mestre do protagonista bem, entendeu? Por isso que você pega vamos lá, um Naruto, um Dragon Ball, até mesmo um Bleach da vida, ou um One Piece, que você percebe que as mulheres não são tão bem desenvolvidas. Pode ter mulheres incríveis, a Buma é incrível, a Buma, a Nami, são personagens incríveis, mas não é o foco, não é o foco. Então imagine você, já tem língua, cultura e animes feitos para masculinização, que é para você pegar aquilo que é dito como masculino e colocar aquilo como um viés. Acho que se eu pudesse ser caricatural, tipo, tenta indicar Bach pra sua namorada, pra uma amiga, pra mulher, tenta. Vendo que Bach, ele é sobre masculinidade, formação da psique masculina e da evolução do homem como menino para homem. É isso que é sobre Bach. Então, enquanto você como homem, você pode resumir Bach a luta aleatória, pode, mas tem isso que tem de subtexto lá. Então você como homem, você percebe que você viveu aquilo, então aquilo entra mais natural. Lá ele, entendeu? Lá ele foi feito de propósito aqui para você entender como é mais ou menos. Então o que acaba acontecendo, que se torna muito difícil, quase para um homem indicar um anime, por quê? Porque ele teria então que ir pela média feminina. Só que o homem, por machismo, insegurança, não assiste coisa de mulher. Porque adivinha, só você ir no meu mal. É cheio de shoujo. E não é muito incomum eu falar que josei e shoujo são melhores que shonens e que seinens. Porque a demografia, mas a demografia tem características que eu gosto muito mais. Então, você acaba sendo uma pessoa com um gosto, entre aspas, limitado, que não consegue complexar esse gosto para fazer indicação. É a principal característica que mais dificulta. E às vezes você tá com um gosto limitado e vai dar pra menina que é fãzinha de, sei lá, de K-pop, de diva pop. Aí fica duas pessoas de gosto limitado que não conseguem fazer a complexação dos gostos. A complexação de qualidade, ou para fazer essa indicação para intercalar. Então, no bruto, tenta, não é fácil, tá? Por incrível que pareça. Tenta pegar o que a pessoa gosta e usar como base para indicar coisas parecidas. Não à toa que, por exemplo, Jujutsu. Jujutsu foi uma febre entre as mulheres. Por quê? A estética dele é de filme. A narrativa dele é de filme. Tem pouca coisas excêntricas da cultura otaku em Jujutsu. E isso pra mim é tanto, eu digo como um demérito pra Jujutsu, que faz Jujutsu parecer plasticamente diferente, mas torna ele algo fora da cultura. Ou seja, é muito mais fácil a pessoa gostar de Jujutsu, assistir Jujutsu e depois nunca mais voltar pra anime. Aí tem Kimetsu. Clássico de Kimetsu. Sendo que você poderia dar uma doca mágica. Ali, mas uma doca mágica não tem nada a ver. Sim, porque ele é uma desconstrução. Você ir pela uma desconstrução, você já percebe que a pessoa gosta e não gosta pela desconstrução. E por aí vai. Você pode ir pra algum showzinho de garota mágica. O Sakura Card Capture e o Sailor Moon são os mais caricaturais. Mas é você fazer a intercalação. O problema, aí que entra. Você como homem, você estaria disposto a assistir um shoujo? E para você não falar que eu tô sendo mentiroso, eu falo, ei cara, cadê?
aqui nos meus animes favoritos. Aqui, meus animes favoritos. Aqui um animezinho pra indicar. Aqui, ó. Ó, aqui. Toma um shoujo aqui pra você. Toma. Shoujo aqui, ó. Shoujo, romance e comédia. Outro aqui, ó, que é muito engraçadinho. Toma. E aqui, acho que é Slice of Life. Nem lembro. Comedy ou romance? Tome. Tome. Aí tem o nome cantável. Tome de novo. Que é, ó. Josei. Tome. O meu top aqui, ó. Aqui, esse aqui também. Acho que esse aqui é shoujo também. Tome. Shoujo também. E... Esse aqui também. Comédia. E aqui. Então acho que já dá pra ter uma pequena noçãozinha, né? Nessa base. E eu tô... nossa, Leo, as mulheres só gostam de romance. Não, pô. Esse eu tô recomendando pra você. Porque você é o cara que só consome shonen, só consome um tipo de gênero ou de demografia, né? Shonen é demografia, mas todo mundo consome como se fosse gênero. Você, quando você vai indicar, você tem um cérebro atrofiado pra tudo aquilo que é diferente. Aí você não tem base pra indicar. Porque aí você vai indicar a obra pensando em você, sendo que quando você vai indicar, você tem que pensar na outra pessoa. Entendeu, pontinho? E às vezes você ter isso de... Você assiste um shoujo diferente, então só porque você consome um shoujo, você consegue intercalar muito bem. Porque tem um monte de mulher que gosta de um monte de shonen, né? O próprio... Qual é que o pessoal gosta lá? Que foi muita porta de entrada. Ou Shingeki no Kyojin é banal, essas coisas, entendeu? Mas tem que ter um gosto um pouquinho mais variado pra conseguir indicar. Basicamente, eu fiz meu vídeo em cima do dela, me perdoa, então bora pro React, finalmente. Botar em 1.5 porque o vídeo aqui é maiorzinho. E aí, galerinha do mal! Aqui é a Kakaiju e o nosso servidor exclusivo no Discord tá oficialmente no ar. Se você já é membro... crescendo muito, né, mano? Ela cresceu muito rápido. Eu lembro que eu figurei esse vídeo aqui, porque o meu amigo indica e eu não confio nele. Vocês viram as últimas abominações. Então eu segurei, ela tá crescendo muito rápido, velho. Tô falando, pô, tem realmente um público emergente na cultura otaku de internet de canais assim, né? De canais assim, pra fazer essa intercalação, né? Papapá, posso estar buchitando pra caraca. É minha impressão, até porque eu já falei, eu não consumo muito YouTube, eu não consumo muito canais assim, eu sou meio veião de internet, eu sou aquele caba de ir no site e pesquisar, então eu não tenho muito isso, mas é uma percepção que eu tenho. É só me chamar nas minhas pesquisas, entendeu? Redes sociais, falando o seu nick, que eu te mando o convite individual. Se você ainda não é, dá pra entrar também. É só mandar um pix de qualquer valor usando o QR Code aqui na tela. E também me chamar nas redes sociais. Entendeu? Por quê? Porque ela tem uma estética fofinha, meiga, falando bonitinho. Coisa que a gente... Essa estética específica que antigamente afastava muitos caras, né? Afastava muitos caras. Isso acontecia muito, né? Lá pra 2012, 2013. Tanto que você percebe as mulheres que cresceram falando sobre anime, elas ou eram meio masculinizadas, ou elas eram uma pessoa comum. Uma pessoa comum, não tinha uma característica. Ai, meu Deus, aqui falava de Kimetsu. Meu Deus, esqueci o nome dela. Meu Deus, esqueci. Acho que era Gabi Xavier. A Gabi Xavier, por exemplo, ela não tem nenhuma característica, ela é ela, entendeu? Então, meio nisso aqui. Você percebe aqui pela voz, tal, uma forminha mais meiga, tal. Talvez a Gabi Xavier, porque eu não vejo ela tenha pegado alguma persona, né? Lê, do que você tá falando? Não falando que a Kakaiju é persona, mas é arquétipos de persona. Ou você acha que aquele seu youtuber masculino, super mega cheirado, ele é assim o tempo todo? Não, são personas, são arquétipos, é uma atuação do YouTube, e tem então aquele arquétipo de pessoa que ela é ela, uma versão dela nos vídeos, tem aquela pessoa que é uma persona, que é ela nos vídeos, e tem aquela pessoa que parece ser uma persona, mas é ela nos vídeos, entendeu, pontinho? O valor mínimo é de R$1. Eu coloquei isso como uma barreira simbólica mesmo, porque tem rolado muito troll, e eu quero manter o espaço seguro e legal pra quem realmente quer estar lá. Existe uma ansiedade muito comum entre o pessoal que tem hobbies geeks e querem desesperadamente que a namorada compartilhe esse universo com eles. Mas o que muitos não percebem é que essa urgência, essa necessidade de convencer a garota a amar o que ele ama imediatamente, só gera frustração pros dois. Ponto positivo, viu? Ponto positivo. Já não meteu de, isso é coisa de homem, mulher não gosta disso. Ponto mega positivo. Então eu acho que isso aqui é uma indicação daquele corno de vídeo bom. Ao longo da vida, eu vi isso acontecer tantas vezes que já virou um padrão. O cara se apaixona, fica empolgado, quer que a menina entre de cabeça nesse mundo. Mas em vez de... Porque ele tem medo de perder a unicidade do hobby dele, porque ele sabe que homem, né, essa praga na terra, brincadeira, ele sabe que se ele tiver que escolher o hobby ou uma namorada, ele vai escolher a namorada. E quem aqui é homem sabe, pô, tem cabra que só falta virar outra pessoa quando namora. Ele vira outra pessoa, some de rolê, some de lobby, some de jogo, some de tudo. Porque ele vai se moldar aos gostos da namorada dele, porque ele tá tão desesperado, ele tá tão com medo de perder a pessoa, e isso na verdade é até mesmo
É com o pessoal mais jovem, é com pessoas mais jovens, mas é algo muito, sabe, quase que natural do homem, né? Nesse sentido de, sabe, a pessoa, ai, me esforcei tanto, ele sente que nunca mais vai ter a chance de namorar. Já o hobby dele, qualquer momento ele tá lá, entendeu? Então ele tá disposto a sacrificar tudo. Então esse desespero que muitos homens têm de querer colocar a mulher no hobby, porque ele tem medo da mulher não gostar, da mulher achar ele um esquisito, ou se eles tiverem que fazer aquelas conexões de casal, ele quer que ela vá pra ele, aí ele não quer ir pro hobby dela, aquilo que eu falei, eu não quero ter que assistir novela. Qualquer coisa caricatural que o homem acha que é coisa de mulher, por exemplo. Aí tem esse medo da pessoa. E é algo assim, tipo, não é dado, dane-se dado, tô falando aqui de anedotas de percepção popular, então tô falando da minha vivência, né, do que eu vi acontecendo. Não é muita coisa, mas dado que a maioria dos cabos acontece, sabe que é assim que acontece, né? Seja com um cabo com 16 anos, 15 anos, que ele começa a namorar, ele some, não fala nem mais com os amigos, ou um cabo de 24 anos que a mulher acha que jogar ou assistir é perda de tempo, ele para. Ou pior, faz escondido. Eu não acho que isso seja coisa de relacionamento saudável, eu acho que ela tá sentindo. Apresentar com calma, ele joga logo um One Piece pra ela assistir. Uma obra que, apesar de ser incrível, mas tem 1000 episódios, dezenas de personagens, batalhas frenéticas e aquele humor peculiar japonês com uma carga cultural que pode ser confusa ou até irritante pra quem não tem Predict, toma, tá? Pra você que fica reclamando, por que você fala tanto no começo? Primeiro, você, esse arquétipo de pessoa que reclama disso, você nem tá aqui. Então tô falando pra você que ficou. Porque eu gosto disso, tá? Porque eu gosto de dar esses leves predictzinhos na argumentação, porque querendo ou não, mostra esse viés de unicidade no tema. Sim, carga cultural é muito difícil. Você como brasileiro, não vai entender o porquê de um japonês gostar de certas coisas, porque você não viveu a vida dele, você não tem as experiências dele, você não tem aquilo que o pessoal chama de vale comum. Tem muita coisa que o japonês, que pra ele é comum, que não gera, por exemplo, choque cultural, que é aquele tipo de coisa que, pela autocontato, eu esqueci qual é o nome disso aí, mas tem um nome específico, algo que não é nem ruim nem bom, é uma neutralidade que não precisaria acontecer, mas que pelo excesso de você ficar colocando isso daí, vendo isso daí, a pessoa fica no vale comum. Eu esqueci qual é o nome disso daí, e muitas dessas coisas acontecem. E muitas das vezes, por exemplo, quando você pega coisa cultural, vamos lá, o Mestre Kami, por exemplo, isso do tarado ser humanizado, por exemplo, o tarado ser humanizado dentro de animes. Cara, isso pro japonês não é tão problemático, dada a cultura deles. Só que isso já começa a ser um pouquinho problemático, dado quando sai do Japão, porque isso vira, ao invés de ser um viés eu gosto de chamar de viés do ar-condicionado, é aquela coisa que você nem percebe que tá lá, porque você nunca teve, quando você tem ar-condicionado, você começa a focar no ar-condicionado de todo mundo que tem, experiência própria. Então, aí o que acontece? O choque que causa fora do Japão é o problema. Coisa que não acontece no Japão. Vamos dar um exemplo caricaturalzaço, assim, que eu não gosto do anime, então já fica fácil. Meliodas. Eu pessoal problematizando pra caraca o Meliodas. Claro que Danatos também nunca se ajudou, mas problematizando demais o Meliodas. Esse Meliodas. E qualquer um que já assistiu um pouquinho de anime, sabe? O Meliodas, essa atitude do Meliodas, a piada do Meliodas, é ele ser o errado da equação. A graça não tá nele apalpar os peitos. A graça tá no porco descer o cacete nele. A graça tá em ver o tarado apanhando. É a principal graça. E todo mundo em volta fala que é errado. E a pessoa vê isso e acha errado. Parabéns, tá na hora. Ao ponto que, cara, eu tinha que ter gravado isso daí, mas foda-se. Todo mundo. Cara que fez essa análise, essa primeira coisa. Gente, isso aqui é o arquétipo de anime. O Meliodas age assim pra afastar as mulheres porque ele se sente sozinho. Isso antes do mangá chegar nessa parte da história. Bem, a coisa mais comum. Sora no Otoshimono. Onde o cara, ele finge ser tarado na história, porque ele não quer que ninguém, com uma forma de afastar as pessoas dele, porque ele não merece, as pessoas são boas demais pra ele, então ele age dessa forma pra que ninguém se junte perto dele. É um arquétipo comum. Então quando a pessoa vê isso, ela fica, oh meu Deus, tá incentivando um assédio, oh meu Deus, mulheres vão ser assediadas. Aí, mulheres vão ser assediadas. Não, lá não funciona. Só que aqui no Brasil, como não se tem esse tipo de cultura, isso tem um viés de choque, coisa que não existe lá no Japão. Eu tô citando isso especificamente porque quando você vai, por exemplo, o pessoal fala assim, por exemplo, que no Japão tem muito assédio pra caraca, que não é culpa dos animes. Por quê? Porque esses animes foram exportados em massa. Chan, Tenchimuyo. E quando esses animes eram exportados em massa, com cenas assim, de gente tarada apanhando,
Não aumentou o assédio nesses locais. Então não é uma anedota verdadeira que o assédio vem por causa desses animes. Ao contrário, isso pode estar sendo feito. Então isso acaba... Olha como é complicado esse negócio chamado de cultura. E você vai culpar, eu não culpo ninguém. Vocês dois, vão matar vocês, vão pra panela. Cara, quando eu fico brincando tanto coisa de panela, que quando eu falo panela, eles param mesmo. Mas voltando aqui pro ponto inicial, que eu me perdi. Não lembro. Vambora. Um hábito. E a menina, que no máximo assistiu 3 Espiãs Demais ou Meninas Superpoderosas, fica completamente perdida. A experiência que era pra unir só afasta. É exatamente aqui que entra um princípio básico que foi muito bem formulado por Edmund Burke, que diz: a pressa em mudar as coisas destrói a beleza do que poderia ter sido construído. Burke fala Citando, gostei. isso sobre revoluções, mas serve perfeitamente para qualquer relação. Você não impõe cultura, você cultiva, como um jardineiro, regando, observando o tempo certo e não afogando a semente. Até porque, deixa eu só colocar aqui, até porque no ato do gostar, ninguém gosta do nada. É que você foi cultivado, você não percebeu quando você cresceu, você não percebeu quando você adquiriu consciência, você não percebeu o quão você é agora. O seu gosto ali foi cultivado com pequeniníssimas coisas até você ser quem você é. Só que por ser algo tão você que você não percebe. Basicamente, você não percebe ativamente o seu gosto sendo formado através daquilo que você consome, que faz parecer que é natural. Só que não. Eu gosto de dar esse exemplo aqui de Tokusatsu. Se você me pegasse há uns 10 anos atrás, me perguntasse o que eu acharia sobre Tokusatsu, Ryukendo, um clássico que eu tenho vídeo lá no canal principal, Kamen Rider, Jasper, eu falaria, é a coisa mais tosca. Ed, bobalhona, infantil do mundo, uma coisa ridícula, pô, olha que vergonha alheia, ai que cringe, não, que nojento, que coisa feia, como é que as pessoas gostam disso? A pessoa que gosta disso é abobada. Eu já cheguei, por exemplo, há 10 anos atrás a falar que quem gosta de Tokusatsu, Godzilla com efeito prático, era abobalhado, que não tinha uma forma da pessoa que não fosse extremamente infantilizada de gostar disso daí. Aí hoje em dia eu gosto de Ryukendo, eu gosto de Tokusatsu, eu gosto de efeito prático. Um dos meus filmes favoritos de Tartaruga Ninja é com um bonecão animatrônico que o Mestre Splinter que nem se mexe direito porque ele é um fantoche. E adivinha, eu tive que ficar uns 10 episódios assistindo Ryukendo pra aquele meu preconceito se transformar em admiração. Pra eu, no final de Ryukendo, tá quase chorando com aquele escorno na última morfação. O que no começo me dava cringe, pum. Aquele efeitozinho que eu falei, que quando você dá a chance pras coisas, a sua reinterpretação pode ser completamente mudada. É isso que muitas pessoas acabam matando quando você vai indicar alguma coisa pra alguém. Nem você foi do nada. Porque a pessoa que você tá falando, indicando, vai ser em litros de água, esperando que ela cresça mais rápido. O problema é que muitos geeks ainda vivem como se o amor fosse uma quest de videogame. Encontrar a garota perfeita que Carai, a porra, Kaiju. Eu não sei se é porque talvez ela não esteja por dentro do universo masculino, mas o que ela falou machuca pra muita gente, tá? O que ela falou é porque normalmente, antes da internet, aquilo que eu falo, ficção nunca é o problema. Não existe tonelada de ficção que caia com gramas da realidade. O problema é que a internet e a exclusão possibilitam você viver numa eterna ficção. Então não importa, dá nesse problema. O que ela falou é verdade. Muita gente, por quê? Você vai, quando você tá lá aos seus 12 anos, quer namorar pela primeira vez, você vai perguntar pra quem? Qual é o seu anseio? Os meninos não vão ter várias amizades femininas porque eles têm medo. Tem medo desse novo sentimento, tem medo de se apaixonar. Aí quando o medo passa, eles têm ânsia, só que aí ficam nervosos, porque agora eles querem se aproximar da menina com segundas intenções, no sentido de medo de ter amizade, da amizade não virar namoro, e tem medo de ter uma amizade e não querer mais um namoro. Então você fica aí, vocês se separam. Aí você vai pedir conselho pra quem? Ajuda com quem? Ou você vai na cabeçada, o que normalmente não é tão bom, mas é o que 90% das pessoas fazem, tanto homens quanto mulheres. Ou você vai pedir conselho errado. E por aí vai. Esse é um dos motivos que muitos meninos, mesmo sendo homens, namoram e querem um relacionamento como se fossem meninos. Vem com todos os atributos certos, todas as referências culturais que ele ama, o mesmo senso de humor, a mesma lista de jogos favoritos. Como se a Quero um relacionamento pronto. Isso acontece muito com mulher, né? Também, né?
É simples. Como você se acha perfeito, você acha que os outros também o são. Você se acha perfeito, você se acha. Você nunca vê tão fácil os seus próprios erros, mas vê muito fácil os erros dos outros. Então você quer uma pessoa perfeita achando que você é perfeito, só que você não é perfeito. Você tem erros, você tem dificuldade de socialização, no sentido de, você tem alguma característica que não é tão desejada socialmente, culturalmente, ou até mesmo individualmente. Então você quer uma pessoa perfeita, sendo que você não é perfeito. Você idealiza, coloca um arquétipo de perfeição. E sabe o que isso é mais foda? O pessoal coloca muito na cultura, na conta. Vamos voltar de novo, da ficção. Esses animes que colocam menininhas perfeitas. Tem Timuio. Só pega que tem Timuio. Tem mulher perfeita naquela bagaceira lá. Desde sempre, as mulheres dos protagonistas têm algum defeito. Ou batem nele, ou são esquentadas, ou são a famosa tsundere. A questão não é única e exclusivamente a característica, é a idealização daquilo que nunca se viveu, que se torna, então, uma ficção emergida da realidade. Olha que loucura. Então, é uma percepção do perfeito que vai além do que a palavra perfeito coloca. Às vezes o cara, por exemplo, eu quero uma namorada possessiva. Você já ouviu essa palhaçada? Ou, eu quero uma namorada que tem uma característica que ele viu em alguma série. Que pode ser um defeito, só que ele nunca conviveu com isso. Então você desejar algo que você nunca viveu é apenas uma ilusão, porque você nunca viveu aquilo. Mulher, eu tô batendo muito nos cabos, Dark Romance, uma característica feminina muito fácil de você encontrar. Dark Romance, eu quero um cara possessivo, ou aquela palhaçada da mulher de querer ficar consertando o cara. Eu quero consertar o cara. Aí você se ferra, porque na ficção não tem o peso. Na ficção não tem o sopro, não tem o sol, não tem o brilho, não tem a porrada que você toma. Na ficção são palavras. Na ficção é um universo ficcional. Você acha, é aquela coisa, eu gosto de dar esse exemplo, na cabeça de todo mundo reagiria super bem a um assalto. Mas é a primeira arma a ser apontada na sua cara que você simplesmente trava. Se fosse eu brigando, eu dava um chute no cara, muito caro, é fodão na mente. Acontece a primeira coisa, ele não tem nem reação do que acontece. E você, se é homem, e até mesmo se você é mulher, sabe exatamente do que eu tô falando. Na sua cabeça, tudo é muito mais fácil do que é na realidade. Porque na sua cabeça, uma emulação da realidade não é realidade per se. Então aquilo que você deseja normalmente pode não ser aquilo que você realmente quer. A mulher ideal fosse uma build pronta. Ou que você aguente. E não uma pessoa com bagagem própria. Mas relacionamento não é consumo. E cultura geek também não deveria ser tratada como um teste de compatibilidade instantâneo. Mesmo entre casais que se amam profundamente, o gosto por uma obra, por um jogo, por um estilo de vida, leva tempo para ser construído. E olha só, não é que ela não quer entender o que você ama. Ela só não teve o tempo e os caminhos certos para isso. Quando você tenta forçar, você quebra o processo. Joseph Maestri, outro grande pensador, dizia: nada acontece sem ordem, e toda ordem exige tempo. Então não estrague o que poderia ser uma jornada linda, tentando correr o mapa inteiro de uma vez só. Se você quer que ela conheça o seu mundo, comece devagar, não com... E esse é um problema, e isso é um probleminha que o pessoal tem muita dificuldade quando o cara é mais tryhard. Quando o cara é mais casual em hobbies, ou ele tem hobbies que exigem menos, né? Sei lá, futebol, ou até mesmo assistir anime. Ou ele não é tão apaixonado pelo hobby dele, eu acho que ele é um pouquinho mais desapegado, sabe? Acho que é mais isso. Essa urgência eu acho que vem de pessoas que são mais tryhard, que realmente amam a arte, amam o entretenimento, eles realmente amam. Eles são mais aficionados. E normalmente, quem é mais aficionado, eles têm aquele... O viés, é o viés do perfeito falso complexo. Viés do perfeito falso. Viés, eu não acho que é isso, mas... é o mais próximo que eu consigo pegar esse conceito e traduzir pra vocês. Que é basicamente clássico arquétipo de NPC, quando o cara te chama de NPC. Onde ele, ou ele se sente melhor, ou ele já tá tão avançado no hobby dele, que ele esquece como era ele no começo, e começa a julgar quem tá no começo. Ou acha que porque ele passou do começo, você é obrigado a passar do começo. O famoso, você não evolui no seu hobby. Vamos dar um exemplo. Ele vê o entretenimento, a arte, como se fosse uma faculdade. E ele tá no último ano da faculdade e você tá no primeiro ano. E se passa o ano e você continua no primeiro ano, ele te acha que você é um repetente. Nessa analogia horrorosa, que é o melhor que eu consigo fazer aqui, me perdoe. Então, o que isso significa? Ele trata o hobby dele como evolução pessoal. Enquanto ele avança nesse hobby, enquanto ele avança nesse amor e você não o acompanha, ele evolui e você estagna.
Olha que loucura. Olha que loucura. Então, o hobby dele não é apenas a manifestação da alma dele, mas da personalidade, da ânima realmente, do espírito, das idealizações, da evolução, da psique, dos interesses, da inteligência, da percepção, às vezes até mesmo do lado político e ideológico dele. E aí ele tá lá. E ele, quando olha pra trás, ele não vê nada, às vezes ele se sente sozinho. E essa ânsia de se sentir sozinho, ao olhar para trás, e às vezes ele não ver ninguém na frente, faz ele ficar com medo. Isso não é tão incomum não, tá? É que eu tô usando isso de algo mais bonitinho, mas é normalmente quando você se torna especialista em um hobby, às vezes você... Por exemplo, eu tenho certeza que eu já acompanhava algum canal de anime, que eu dava... falava sobre algum anime, X, qualquer anime. E ele falava casualmente, você começou a assistir a obra, porque você se apaixonou pela obra, aí você consumiu o guia, aí você começou a reler a obra, você começou a ir em canais que iam mais profundo nas análises, fazia meta-análise, fazia realmente crítica, não apenas análise. Aí você voltou naquele canal que lhe indicou a obra e você achou ele básico, você achou ele... nossa, como que você assistia isso? E começa a desprezar aquele canal, que foi o canal que te iniciou nesse amor. Isso que acaba acontecendo muito, muito. Porque você passou de ver o entretenimento como aquilo que faz o tempo passar, ou seja, basicamente apenas como hobby, como também uma forma de você evoluir através de algo que você ama. Entendeu qual é o pontinho que eu tô tentando elencar aqui? E é bizarro que às vezes algo que te evolui pode ser a principal forma que te cega. Até porque a inteligência é multifatorial e se manifesta de várias formas. O cara pode ser mega inteligente para saber ler artigos, ele pode pegar um jogo, ser especialista em jogos, especialista em filme e ter a inteligência emocional de uma porta. Conteúdo mais denso, mais longo ou mais explosivo, mas com que é acessível, leve e encantador. Se você quer que a sua namorada entre no seu mundo, você não deve começar pelo que você ama. Você deve começar pelo que pode encantar o coração dela. Isso não é manipulação. Eu falei lá no comecinho, às vezes tem que começar pelo que ela ama. Às vezes, por isso que é tão difícil indicar. Porque no final, não é você o alvo quando você indica, é o outro. Então você não tem que olhar pra si, você tem que olhar pro outro, tá? E dica, se você é uma namorada e o seu namorado ele se nega a te deixar entrar no hobby dele, talvez ele esteja tratando esse hobby como um santuário. E isso é meio complicado. Eu acho isso complicado. Eu sou obrigado então a levar minha namorada, nada. Pô, se ela demonstrou algum tipo de interesse, você não precisa colocar ela no seu hobby diretamente, mas você pode colocar ela num universo similar, né? Aquele clássico, por exemplo, do cara que joga Dota e a mulher que joga LoL. Vocês nunca vão se encontrar, mas vocês vão ter um diálogo muito mais fácil, porque mesmo vocês sendo diferentes de jogos que às vezes é treta, apenas por vocês estarem falando a mesma língua, mesmo com sotaques diferentes, vai ser mais fácil se vocês estivessem falando de uma língua diferente, mas de uma língua de outra. E o problema é que muitos caras fazem isso porque tem que ser mútuo. Aí você vai ter que pegar também alguma coisa de um hobby dela, pra vocês intercalarem nessa comunicação. Isso acontece muito, tá? Então não adianta. Toma cuidado. E mulher, se você é mulher e ouvir esse meu... Só não força, tá? Só não força. Mas fica de olho. É inteligência emocional e respeito à natureza feminina. A mulher, por sua constituição biológica e psicológica, tende a reagir mais fortemente ao emocional do que ao lógico. Ela precisa ser cativada, não apenas convencida. No bruto, isso torna apenas características convergentes, não em, entre aspas, essência. O psicólogo e professor da Universidade de Toronto, Jordan Peterson, fala bastante sobre isso quando explica os arquétipos femininos nas narrativas clássicas. Ele diz que para uma história tocar uma mulher de verdade, ela precisa ativar nela a ideia de proteção, emoção e transformação pessoal. A jornada dela é sempre mais... Eu não gosto muito desse tipo de generificação, porque... Convenhamos, isso é característica de histórias, de conexão. Um homem também gosta de ser protegido, mesmo que ele proteja. A mulher também gosta de ser protegida, também quando ela proteja. O que muda normalmente é o arquétipo comum aonde esse tipo de história coloca esse tipo de coisa. O homem protege a mulher protege os filhos, protege a casa, protege, por exemplo, até mesmo a nação. Quando você pega arquétipos mais claros, por exemplo, de 1500, 2000, de histórias milenares, mesmo que a mulher não se manifestasse 99% das vezes como um tipo de proteção, ela tinha um arquétipo de proteção muito claro. Às vezes sendo aquela mãe terra, protegendo a terra. Ou se você pegasse em contos
mais nipônicos, ela protegeria aquilo que é mais transcendental, colocando a própria origem da vida no arquétipo feminino, enquanto o homem protegeria aquilo que é mais material, como análogo à guerra. Então, não é como se diretamente você... Como eu falei, eu peguei shoujo, um monte de romance. Mas não quer dizer, então, que é da natureza. É uma inclinação. Gosto mais da palavra inclinação. Por quê? Porque isso pode... Se você, por exemplo, vai estudar narrativa, você percebe isso daí. Cara, tá cheio de mulher. 55% do consumo de shounen é feminino. Entendeu? Ponto. Os signos, eles têm uma intenção, mas quem interpreta esse signo ressignifica esse signo. Então, pra você, o que significa? Não quer dizer que você vai ter que ir lá pra shoujo. Você ir pra shoujo pra indicar pra sua mulher é apenas pra você ter contato com o diferente e com uma visão diferente, às vezes, da mesma coisa, por isso que é demografia, não gênero, pra você expandir o seu olho de Tandera e você conseguir, através da TV de shounen, que você gosta, indicar aquele que vai ter mais chance pra ela. Entendeu, pontinho? Né? E claro que tem indicações sociais, mas aí é outra coisa. Interna do que externa. Por isso, ao invés de jogar ela direto num shonen com 1000 episódios e um ritmo frenético, é muito mais eficaz começar com um Romantic Killer, por exemplo. Aqui, a gente acompanha uma protagonista que tem a personalidade realista, debochada e que é forçada a viver numa espécie de clichê de comédia romântica. Justamente o tipo de narrativa que brinca com esses clichês românticos de um jeito... Depende. Se você percebe que ela gosta de romance, aí é tiro e queda. Aí é tiro e queda. Romantic Killer, ele... Ai, eu não gosto muito da produção, mas foda-se. Mas de Romantic Killer, ele realmente, porque ele consegue tanto apresentar esses clichês, como ele subverte esses clichês. E eu diria até pra você pegar Romantic Killer, se ela é uma pessoa que gosta de romance e de filme. Ela acha que ela vai gostar muito, por quê? Então, mesmo que ela não seja a mulher do romance, tem um monte de mulher que não é a mulher do romance, ela pode acabar pegando esse falso novo, que é quando você pega clichês e quebra esses clichês, mesmo que pra você, porque Romantic Killer, na verdade, como ele, qualquer coisa que é subversivo demais, que é igual Romantic Killer, acaba ficando mais previsível do que se ela fosse clichê. E isso pode ser um ponto positivo, até mesmo para você que não gosta muito de romance. Você pode acabar gostando apenas porque pelo viés do diferente. Cara, usar o viés do diferente, que é, eu gostei disso, olha como é único, como é diferente, você vai ver a pessoa, uma das coisas mais genéticas do mundo, mas o viés do diferente, ele é a percepção individual, pode ser bem funcional, então depende. De um jeito irônico e moderno. Qualquer garota que já torceu o nariz pra romance enlatado, nem que seja uma vezinha na vida, vai se sentir compreendida. Além de que, o deboche, a obras de romance padrão, podem abrir os olhos dela de como essas obras podem ser fúteis. Depois disso, uma transição natural pode vir com Diário de uma Apotecária. A obra tem o encanto da cultura oriental, misturado com uma trama. Porra, agora ela meteu a braba, viu? A Diário de Apotecária não é nem questão de mulher, questão até mesmo geracional. Pô. Até uma questão geracional e de quem não gosta de anime. Quem não gosta de desenho. É um anime que eu colocaria até mesmo para você indicar, não só para sua namorada, para sua mãe, pro seu pai. Muita chance dele gostar. Porque a linguagem dele, além de visual, ele consegue intercalar uma narrativa ociosa com uma narrativa convencional. Do que significa? Animes, por serem emulações da realidade, não serem a realidade per se, o que isso significa? Um personagem 2D é um personagem 2D, ele não é uma pessoa. Você, através das características, traduz isso como uma pessoa, mas não é uma pessoa per se. Significa você está... um personagem de anime tá muito mais para um rosto que você vê numa parede do que para uma pessoa de verdade, dado ao que você percebe disso. Então você acaba tendo pessoas que naturalmente não conseguem gostar de animes. É sério, não tô brincando, realmente tem isso. Pessoas que não conseguem gostar de animes, de animação em geral, porque eles não conseguem ver uma pessoa ali. Ele não consegue ter empatia por traços, por um desenho. Tem pessoas que têm esse tipo de coisa. E a Diário de uma Apotecária, ele brinca muito com a linguagem do cinema. Você tem muitas técnicas, muitos quadros de cinema, enquanto ele continua tendo um ar lúdico de anime. Seja na versão chibi, seja nesses sakuguinhos assim, não é no sakuguinha, mas eu esqueci, esse tipo de coisas anti-realidade. Quem não gosta pode acabar gostando, de novo, pelo viés do diferente, isso é bem legal. E por ser algo que tá muito calcado na realidade, ser uma história de época, você consegue converter isso muito bem. Cara, é batata. É batata. Quando eu pego minha mãe e ela assiste, eu pego minhas tias e elas assistem, e você percebe, caraca, tem algo especial nessa obra. E tem algo especial nessa obra. Por exemplo, Freire, que o pessoal recomenda muito. Nem todo mundo consegue gostar de Freire, porque ele tem um aspecto lúdico de RPG e de fantasia que muita gente não conhece e não gosta.
Então, um dos apelos principais da obra não vai ser efetivo para uma parcela das pessoas. E aí ele vai. Falei, mas cultura japonesa. Não é cultura japonesa, é cultura de época. Entendeu qual é o ponto? Porque ninguém viveu o passado. Mas se você diz que isso é o passado real, tem uma percepção diferente. Como de um fake documentário, sabe? Igual teve com Premonição, de ser um fake documentário. Então o link tá muito mais para um documentário do que para uma fantasia lúdica e mística. Aí você coloca ela explicando remédio, ela explicando coisas biológicas, não me importa se tem realidade, blá, não importa. Aí quando ela explicando hierarquia social passada, a pessoa pode cagar pros tibi, pode cagar pra animação, pode cagar pro romance, apenas por esse viés cultural diferente a pessoa pode gostar. A Apotecária é magnânima nisso daí. Trama de mistério sutil, onde uma jovem inteligente e sarcástica se vê envolvida em casos de envenenamento num palácio imperial. É uma narrativa mais lenta, quase que introspectiva, mas que desperta curiosidade com detalhes belíssimos e uma protagonista incrível que não precisa gritar pra ser marcante e também não precisa vencer um alienígena de 3 metros bombado pra isso. Se ela estiver curtindo... Prey é foda. O pior é que Prey é bom, mano. Ele tem uns contextozinhos muito bom, mas a narrativa... A narrativa de conexão é muito ruim, o texto é muito ruim. Cara, é muito chato você perceber, pô. Os caras podiam pelo menos ter alguma emulação, né? De um viés de percepção, né? O problema é que quando você percebe que isso não é um problema, é tipo como Django Livre. Você tem alguém de moralidade moderna lá, por exemplo. Só que isso não é visto única e exclusivamente como um aspecto positivo, mas é algo negativo para a própria construção do filme, né? O Caba morre. Mesmo que a gente amou ver isso, o Caba morreu em Django Livre, né? Esse sentidinho. Eu não assisti Django Livre. Aí você me ferra nos meus exemplos, pô. Aí eu não tenho como. Eu vou ter que pegar o quê? Ter coisa mais mainstream que Django Livre, pô? Eu não vou saber mais dar exemplo mais do que isso, não. Eu já sou ruim com exemplo. Se vira. Se assistir lá Django Livre, você vai entender do que eu tô falando. Se você assistiu o Prey e não assistiu Django Livre, você vai entender do que eu tô falando nesse tipo de argumentação. O tom mais leve e carismático, o remake de Rama Meio pode entrar em cena quase como uma carta de amor ao absurdo. A comédia... Rama meio, Caba. É que tem melhores, né? Eu acho que Inuyasha é melhor, viu? Eu acho que o Inuyasha é melhor. Só que tem um problema. Anime velho. Acho que o ritmo, pô. Porque já é difícil temática, visual, estética. Aí ainda você colocar a percepção. Porque já é pra outra cultura, já é pra outra estética, já tem padrões de indústria diferentes, tem padrões de arte diferentes, já é animação, já é demografia diferente. Tu coloca tempo. Então realmente você dá prioridade a animes mais atuais é um pouquinho mais fácil. Porque é aquilo, né? O deus dos animes atuais é quem tá vivo hoje, quem tá assistindo hoje. E quem consome coisas hoje. Então, os caras que fazem os animes atuais, os produtores, eles já, igual foi o Chainsaw Man, pegando referências de filmes modernos, de referências modernas, quer dizer o quê? Quando ele faz o anime, ele está pensando nos signos comuns que as pessoas têm. Então, é um amplificador de eficiência, coisa que os animes passados faziam, só que pensando nos arquétipos do passado. Então, para você ter uma absorção, entre aspas, mais natural para os animes passados, ou você tem um pouquinho de nostalgia, ou você tem um pouquinho de conhecimento, ou você tem um pouquinho da vivência passada. Se ela não tiver, ela vai ter, por exemplo, o ritmo diferente, né? E o pior, aí você coloca o anime passado e ela gosta desse anime passado, vai ser muito mais difícil pra você, se você só assiste coisa nova, indicar outros animes correlacionados. Um Samurai Champloo da vida, porque você pode, coloca ai meu Deus, Cowboy Bebop, depois Samurai Champloo, acabou. Aí vamos pro Lázaro, da vida depois. Aí complica, né? Porque você não tá pegando gênero, você tá pegando diretor. O que pode ser fácil quando você pega esse tipo de coisa, mas ainda assim não é tão fácil assim com o pessoal que não tem uma noção de direção, narrativa, storytelling tão forte. Não vai adiantar nisso. Até porque o que fez ela gostar de Samurai Champloo pode ser o que não fez ela gostar de Samurai X, por exemplo, de uma vida. Fica complicado. E a magia transforma um anime numa experiência divertida e diferente. Daqueles que nos lembram que a fantasia pode brincar com a realidade de formas inesperadas e sem perder o charme. Esses três, apresentados com carinho e sem pressão, funcionam como pontes emocionais. Eles não pedem domínio cultural, nem conhecimento prévio. Eles só pedem abertura pro sentimento. A Rama... acho que Rama precisa, viu? Rama e Inuyasha. Eles são diferentes da própria Apotecária, por causa do vínculo de, por exemplo, de um fake documentário, de você ir para algo que realmente você não entende, já que você não viveu. Já Rama, ele tem um humor realmente mais oriental, ele tem uma narrativa estética mais oriental. Então, se você quer algo que não precise de bagagem cultural, não são esses dois animes, por incrível que pareça. Você queria que ir para algo, tipo, que
precisa de bagagem cultural, mas é mais banalizado. Por exemplo, acho que o mais clássico do mundo, que seria Fullmetal, por exemplo, Hunter x Hunter da vida, só que são um pouquinho mais extensos, né? Só que Fullmetal, ele realmente é muito bom, ele tem muita característica positiva, então a chance da pessoa gostar é gigante. Ou você ainda apela, pô. Pega um Bakuman. Bom, mas Bakuman tem o cara lá tem o problema do machismo. Verdade. Mas ainda assim é um pouco divertido. TGD também, que é sobre construir anime, por exemplo, se ela já é adulta, ela vai achar interessante apenas pelo viés do trabalho, enquanto ela vai estar aprendendo. Caraca, agora me ferrei. Esse não é o nome do anime, não é Digimon. Ferrou. Eu não sei o nome. Tem o Len também. Só que Len, uma parte significativa desse fã-clube de Len é mulher, tá? Pegar um animes que tem um fã-clube. Cara, Dungeon Mesh, viu? Mas é aquele negócio de RPG. Fato. Mas ele não tem estruturas lógicas tão fortes assim de RPG. Ele consegue apresentar muito bem igual a Apotecária. Então não é a lógica de RPG que gera a empatia. Até porque o que gera a empatia, o que gera o interesse é a comida, é a culinária. Então se ela gosta de culinária, ela vai gostar independente dos elementos de RPG. Caraca, me ferrei. Qual é o nome desse anime? Bijijo? Me ferrei, pô. Pera aí. Anime que ensina... Musculação não. Musculação não é isso que eu quero, não. Dr. Stone. Dr. Stone é bom também, pra indicar. O problema é a produção dele e o ritmo, mas Dr. Stone é bom pra indicar. Aquele anime do cara que faz... não, ele é muito pesado. É porque a fanbase é de Otome. E ela não vai ser Otome, então deixa quieto. Anime que ensina animação. Cadê? Esse aqui é interessante, mas ele tem muita lírica japonesa. Caraca, cadê? Não é Bakuman. Bakuman ensina mangá ou bandido. Nem é tão 100% segura. Eu acho que um quadro é esse aqui, não é não? Não. Ai, caraca, qual é? Desculpa, gente. O meu hiperfoco fake aqui ativou. Não vou conseguir avançar o vídeo se eu não descobrir. O animezinho das Salaries é bom. Haikyuu é bom também. O problema é que ela deveria gostar um pouquinho de algum tipo de esporte. Algum esporte, se ela conseguir gostar, ela vai gostar de Haikyuu também. Mas, pô, caraca, que ensina a fazer anime. Caraca, como é que eu posso ter esquecido, pô? Os personagens estão na minha cabeça, só que eu não consigo lembrar. Ferrei. Anime que ensina a produção de animes. Aqui, Shirobako. Esse aqui é bom, tá? Esse aqui é bom, é realista e não passa tanto pano pra indústria japonesa, tá? Mas peraí, Leio. E a questão de arcabouço? O primeiro arcabouço simplesmente ela trabalha. Se ela trabalha, os links emocionais de trabalho, de carreira, de estresse mental, ela já vai, ela já vai se conectar com os personagens, e até porque é uma protagonista mulher, automático. Então ela vai se sentir abraçada apenas pelo trabalho, pela existência do trabalho, que é uma vivência comum. Ajuda muito. Mesma coisa com a Gretsu, que vocês viram lá no comecinho lá, que também tem muito trabalho, que é muito realista, embora nesse sentido ela vai gostar, tá? Shirobako. Vocês não estão vendo, né? Foi mal, sou burro. Aqui, ó. Shirobako. Esse é bonzinho, viu? É melhor que o Bakuman. Pra dar risada, se identificar ou até se surpreender. E pra facilitar... É batata, tá? Esse anime aí é realmente a batata, tá? Esse aí foi o que mais teve... Não é que ele mais teve sucesso do que eu indiquei para os meus amigos. Mas ele é o que... Se passa, o interesse vem quase que natural, sabe? Porque ele não apenas te ensina a gostar de anime, da linguagem de anime, quanto te dá um pouco de arcabouço a mais para ela valorizar a animação em geral. Entendeu? Com um pontinho? Todos esses animes que eu citei estão disponíveis lá na Netflix. O filósofo Roger Scruton dizia: a beleza é uma chamada à atenção. Quando algo é belo, ele pede que você o contemple. E nesse processo, você é transformado. É assim que você planta a primeira semente. Não impondo que ela deveria gostar, mas mostrando que o mundo nerd também tem beleza. Também tem sentimento. E também pode falar... Não é só aquilo que bolhazinho otaku fica compartilhando cheio de meme sexual. Não é só isso, não. E ela pode ter essa percepção porque é a vez do prego. Você nunca vai prestar atenção no prego que tá pregado certinho. Você vai prestar atenção no prego que tá com a cabeça para fora, pra você dar martelada. Não adianta. É aquilo. Aquilo que é comum vai sumir aos seus olhos. E aquilo que não é comum é o que vai brilhar. É aquilo. O que mais tem é escuridão. Basta um brilhinho para toda a sua atenção ser colocada ali. Então não é que só tem brilho. É que a sua percepção só te faz olhar para aquele local. É aquilo. O viés bizarro também. É o viés bizarro? Eu acho que a tradução é viés do bizarro ou viés do holofote.
Não, acho que o viés do holofote é a percepção de quando você acha que todo mundo tá olhando pra você. Eu acho que é viés do bizarro mesmo. Falar com ela, do jeitinho dela. Você não precisa convencer, só precisa cativar. Depois que ela se encantou com as primeiras histórias, começa a fase mais legal, a de expandir esse universo com profundidade, sem perder o encanto. Agora que o olhar dela não vê anime como coisa de criança ou coisa de menino, você pode apresentar obras que mantêm a emoção, mas que começam a explorar temas mais amplos. Dungeon Meshi é uma dessas portas perfeitas. Batata também. Dungeon Meshi é batata. Acaba. Eu vi isso acontecendo. A mulher, ela tinha ranço de qualquer coisa minimamente sensual / sexual em anime. Ranço. A mulher pegou, tomou. Ela gostou de Dungeon Meshi. Ela viu, caraca, olha, sensualidade tem um valor nas obras, né? Dá pra usar sensualidade de uma maneira mais artística, né? Mesmo que seja feito pra punheteiro, não é como eu sou obrigado a ver, né? Tá, olha que bonito, olha que cena bonita. Foda-se se o punheteiro tá com o cérebro corroído e só vai ver isso de maneira sexual, mas há uma beleza lá. Só na Biscuit Doll tem um pouquinho disso, né? Mesmo, caraca, é muito. Aí acho que só na Biscuit Doll é. Aí quando ela já tá otome total, né? Mas Dungeon Meshi tem muito disso, né? É porque é não usar a sexualidade e a sensualidade como um tabu. É um aspecto de arte, aspecto da vida, né? Porque, sem dúvida, 90% das pessoas que têm sensibilidade, fonte, Arial 12, em animes, é porque como eles veem internamente anime como coisa de criança, é como se você estivesse fazendo algo que não deveria estar ali, porque não é uma arte completa, é uma arte perene, uma arte colocada. Eu gosto de dar o exemplo, para essas pessoas é igual você tá dançando num ônibus. Tem um problema dançar? Não. Se você estivesse dançando numa discoteca, estivesse dançando na sua casa, estivesse dançando com a musiquinha num local, até mesmo na rua você poderia estar dançando. Mas se você começar a dançar no ônibus, as pessoas vão achar esquisito, porque não é o local, não é o ambiente. Coisa que essa mesma atitude, um ambiente certo, que as pessoas estão lá para isso, é bom. Ninguém se sente incomodado com você com biquíni, por exemplo, na praia. Porque é um ambiente para isso. As pessoas vão para lá esperando isso. É o que você vai. Vou na praia e vai ter gente com biquíni. Beleza. Já coisa que não acontece no ônibus se você for de um biquíni no ônibus. As pessoas vão se sentir incomodadas porque elas não foram preparadas para isso. Não era isso que elas estavam esperando. Que torna, então, isso um ambiente desconfortável. Mesmo que a ação seja a mesma. Então, muita gente, quando coloca algo sensual e sexual em um desenho, é porque elas internamente veem desenho como algo de criança, algo infantil. E é como se você estivesse pegando um desenho, um personagem de desenho para criança e colocando algo sexual. E para elas, dá aquele clique moral de moralidade errado. Olha que loucura. E tem isso também, né? A problema de animação ser visto como algo infantil. Tem esse problema gigantesco. Então, às vezes, isso acontece, tá? E não é muito incomum, não, tá? Além da própria banalização, que otaku tem uma... aquela coisa, né? Eu não vou defender a cultura otaku generalizada. É muito sexualizada em excesso. É aquilo, né? Eles saem, eles nem chegam perto da sexualidade artística, da sensualidade artística. É só lascívia e foda-se. À primeira vista, é um anime sobre um grupo de aventureiros explorando masmorras e cozinhando monstros no meio do caminho. Mas aos poucos, ele vai mostrando uma trama rica, personagens cheios de nuances, um mundo que mistura humor, fantasia e aquele gosto de jogo de RPG jogado entre amigos. É divertido e já RPG tem, mas eu não acho que é isso que vai chamar a atenção de quem não conhece o aspecto de RPG. É geralmente o paralelo de comida. Paralelo de comida, uma comida mágica, comida mística. E como comida é algo mais universal, você tem um link de conexão muito fácil. É aquilo. A pessoa pode cagar pra RPG, cagar pra fantasia, mas a comida, por ser algo realmente mais conectivo, ela vai ter um link muito bom. introduz com leveza um universo mais nerd raiz, com magias, classes e lore. A partir daí... Nesse sentido, tá certinho. Então, eu tô sendo burro. Desculpa, Cacaju. Eu tô sendo burra, que é a segunda fase, né? Eu esqueci. Frieren entra como uma virada emocional. Enquanto Dungeon Meshi nos distrai com humor e comida, Dungeon Meshi é melhor que Frieren, tá? nos convida a contemplar o tempo. É sobre o que acontece depois do Felizes para Sempre. Cara, eu colocaria, mesmo podendo, eu colocaria numa terceira leva, tá? Eu colocaria numa terceira leva. Porque ele a mesma coisa de... o Jujutsu. Mesma coisa de Jujutsu, mesma coisa de... a mesma coisa de Jujutsu. A linguagem dela, por ser mais séria, se assemelha muito às outras características. Eu acho que você tem que ir para aquilo que torna a animação e animes mais único. Porque senão, ela pode... é sério, tal, e não vai ter tanto anime sério assim. E talvez se ela for para outro anime sério, ela saia da categoria anime. Porque se... for pra assistir algo sério, algo reflexivo, algo pesado, tem muxixe, tem um monte de coisinha que é muito bom em anime, mas essa excentricidade, uma série, um filme, o live action, às vezes, se ela não vê a beleza na animação, vão entregar muito mais. Então,
pra coisas mais sérias, com um link mais real, mesmo sendo fantasia, eu sei disso, mas segura, eu não colocaria nem de primeira, nem como segundo. Por isso que eu não colocaria Friere. Por que, Lê? Porque mesmo você tendo elfo, tendo dragão, tendo demônio, o principal aspecto que gera empatia em Friere é o link da realidade. É um link da perenez do tempo. É o link mais humano. Então, o Friere, ele é muito humanista nesse sentido. Que pode fazer a pessoa gostar do humanismo e fechar os olhos para tudo aquilo que é mais fantasioso. Principalmente por causa da apatia generalizada que todos os personagens têm. Aí você coloca a animação, a direção, a cena que é belíssima do vestido, mas é algo que você veria muito mais do que em um filme. As técnicas de animação, as técnicas de composição são chupadas da estética de filme. Ou seja, inconscientemente, depois de Friere, talvez ela vá, ou ele vá, assistir um filme. Não vai querer mais assistir anime. Ou pior, vai colocar um viés de que isso é qualidade e ela vai querer só ir pra isso. Esse tipo de anime vai cansar, até porque não é aquilo que o anime é mais excelente dentro da sua estética, e vai sair pra filme. Eu colocaria Friere pra quando ela cansasse de animes mais Dungeon Meshi, sabe? De uma aventura divertida. Entendeu, pontinho? De uma aventura divertida, nesse sentido, né? Ah, Lê, mas então por que você falou Fullmetal? Porque Fullmetal, ele não tem tanto... Ele tem a estética de mundo na realidade. A linguagem dele, não. A linguagem dele, não. As quebras de tom também, não. Ele tem muito mais coisa lúdica. Ele, mesmo sendo mais realista, ele tem coisas que são mais realmente magia. Por incrível que pareça. Dos círculos alquímicos, das referências à cultura... Ai, qual é o nome? Acho que Gnose, alguma porra assim, esqueci o nome. Por aí vai. Então, mesmo você podendo colocar Friere e Fullmetal tem mais características positivas de anime do que Friere, por incrível que pareça. Por isso que Friere quebrou tanto a bolha. Por isso que ele ficou tão gigantesco fora do Japão. Porque ele é aquele anime que quem não gosta de anime vai assistir. Mas talvez não evolua pra querer assistir anime, por incrível que pareça. Sobre luto, amadurecimento, o que a gente deixa pra trás. Ele não concorda com você. Pô, só pega todos os takes mais famosos de Friere. Não vai ter esse interesse entre... Não vão ser únicos de sentido de animação. Até Jujutsu tem mais isso. São takes fotográficos com técnicas de cinema. É fotografia de cinema. Então nem venha. Nisso daí eu tenho certeza. E o que realmente importa quando se tem séculos pra refletir. E eu acho que eu tenho certeza que foi algum produtor que falou isso, mas aí eu posso estar confundindo os animes. Que tem muito anime, ele chupa muito a estética de filme e não tem nenhum problema. Tem um anime muito foda que pega isso, tá? Mas eu tô falando daquilo que torna o anime mais único. Que para fazer a pessoa se gostar e se apaixonar por anime e querer consistentemente consumir anime, você precisa se apaixonar por algo que quase todo anime, se não todo anime, compartilha. A estética única que pode estar vinculada a ser uma animação ou a ser da cultura japonesa. É um anime doce, melancólico, bonito de um jeito silencioso. Ideal pra quem já começou a sentir que anime pode ser mais do que entretenimento. E quando você... aquilo que eu falei, eu acho que é mais na terceira leva. Se quiser unir emoção, ciência, ação e inspiração, Dr. Stone entra como uma explosão de possibilidades. Antes de Friere, por incrível que pareça, o problema de Dr. Stone é a mesma coisa de Bach. Produção é muito medíocre para ruim. Muito medíocre para ruim, muito. E Dr. Stone teve o problema que Dr. Stone teve. O pessoal achou que ia ser um anime mais pé no chão, mais científico. Que você ia poder, tipo que foi os animezinhos lá da Célula, sabe? Os animezinhos da Célula. O problema é que não tem dublado. Adoraria que tivesse dublado, né? O animezinho da... Hataro Saibo? Animezinho da célula. Coloca anime da célula humana. Você vai entender, né? Waifuzinho de célula. Foda-se. Nesse sentido. E teve uma quebra, pô. Muita gente achou, achei que ia ser realista. Não foi realista. Lê, mas é muito óbvio que ia ser realista. Só pegar o cabelo do Sen, que é um cabelo lá Yugi. É aquilo que eu te falei de quando você, como já tá mais imerso na estética, você já percebe esse tipo de coisa. A lá Beyblade, a lá Yu-Gi-Oh! Da vida. A pessoa não vai ser. Olha, e se eu falar que não é tipo 100%, ela ainda vai criar expectativa, pô, porque é ciência. O anime começa na sala de aula, ele tem um monte de coisa de ciência. Vai ser igual um monte de gente dropou anime no primeiro Murro de Tsukasa, você lembra não? Pessoal, todo mundo dropando a porcaria do anime, todo mundo, eu tô só sendo hiperbólico. Saindo do anime, ó, perdeu a graça, que mentirada, o Tsukasa matando o leão com uma porrada. É aquilo, Dr. Stone, ele
ele funciona, só que é aquela faca de dois legumes, né? Se você já percebeu, opa, ela já tá aceitando o lado lúdico e o lado estético e o lado mais nipônico, narrativo, algo mais poético do japonês. Opa! Vai pra Dr. Stone. Então, ele é 2 mais pro finalzinho. A história de um garoto que tenta reconstruir a civilização a partir do zero, usando pura ciência, é contagiante. Tem momentos engraçados, emocionantes, inteligentes. O Dr. Stone é bom pra caramba. Bom pra caramba. Cara, sabe um que eu é que é meio foda, pô. É porque eu gosto muito. Dante, eu iria recomendar porque é foda. Se ela gosta. É porque, mano, Shangri-La Frontiers. Shangri-La Frontiers é a mesma coisa do Dr. Stone, só que Shangri-La Frontiers é espetacular. Adoro Shangri-La Frontiers, né? Ele é um anime mainstream, assim, tipo, que me conquistou muito nos últimos anos. Muitos nos últimos anos. Cara, Odd Tax, eu acabei. Odd Tax é o anime do garotinho que é cego não, surdo. Ele é muito bom pra isso, ele é mais lúdico, ele vai mostrar pra ela que anime não é só menininha com zoião de testa quilométrica, vai funcionar também. Inteligente e aquele tipo de mensagem que brilha, que o ser humano é capaz de criar, de reconstruir e de resistir. Ou seja, tudo que inspira sem precisar forçar. E é aqui que você percebe que ela já tá envolvida. E talvez sem perceber, ela comece a maratonar sem você, a pedir indicações, a reconhecer termos que antes pareciam coisa de nerd. E isso não é porque ela virou outra pessoa, é porque você foi paciente o suficiente pra mostrar um novo mundo com respeito e cuidado. E se alguém ainda duvida de que isso funciona, basta lembrar do que G.K. Chesterton falou. O mundo não morre por falta de maravilhas, mas por falta de encantamento. A maravilha já estava lá, você só precisou mostrar do jeito certo. Nesse ponto, algo muda. A menina, que antes achava que anime era só gritaria e lutinha, já mergulhou em histórias com alma, beleza e personagens que ela amou acompanhar. E o mais bonito? Agora ela quer mais. Mas não mais do mesmo. Ela quer sentir mais. Dandadan é um exemplo perfeito pra esse momento. A obra é maluca. Oh, verdade. Nossa, nem brinca. Realmente, Dandadan, mesmo que a temática na escrita seja universal, a estética nem pro senhor caramba. Nem pro senhor caramba. Não, 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 não. Dandadan tá cheio de fã mulher. Graças a Deus. Acho que até mais que Jujutsu. Mas Dandadan é estética de anime muito forte, né? Eu lembro de muita gente pegando Dandadan, gostando de Dandadan quando ele lançou, indicando, e muita gente achando até repulsivo, velho. Repulsivo, é aquilo que eu te falei, pô. É aquilo que eu falei da estética mais sensual. Pô, imagina Dandadan que pega sensualidade, nudez e mistura com angústia. Com angústia. E a pessoa acha que não tá funcionando porque isso não funciona per se, mas é porque ela simplesmente nunca pensou nessa possibilidade. Tem um anime, lá vai eu de novo, que é esse exemplo, só que negativo, que não funciona nem por no seu caramba, né? Por isso que quando o pessoal fala assim, ai, olha que repulsivo Dandadan misturando abuso com sensualidade, com anime, não funciona. Não é que não funciona, não, é porque você é purista. Quer ver um anime que não funciona e é nojento? No sentido de não funciona? Anime da menina que vê demônio. Isso é isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é insuportável. Meu amigo do céu. Isso aqui é ruim, tá? Puta que pariu. É insuportável. Primeiro, não tem mistura nas cenas. Qual é o nome dessa bosta? Ah, tá aqui. Aqui tá na porra. É um terror ieti. Não é um terror eti, é um terror ieti. O que essa bosta faz? Ele não intercala pra gerar desconforto. Entendeu? Pra tipo, cara, sensualidade, mais terror, mais bizarrice, e você junta isso tudo que fica dissonante. Aí a cena é pra te deixar desconfortável, e te deixa desconfortável. Não, essa bosta tem uma cena repulsiva, aí depois da cena repulsiva, close na bunda, close nas coxas. Depois que a cena repulsiva passou, vem a cena sensual. Então, não mistura esses dois, igual a Dandadan faz, que fica dissonante, fica repulsivo. O que você tá sentindo de, caraca, não era pra estar assim, que é o que a cena tá querendo te dizer, nessa bosta aqui, é o contrário. Medo. Me perdoem, meninas, fique de pau duro. Medo, pau duro. Medo. Aí, pô, vai te fuder, porra. Aí ninguém aguenta, não. Aí você fica, meu Deus, por que eu tô sentindo essa merda? Dá vontade, literal, de quando vem as cenas, você pula, Witch. Porque as cenas, do design dos bichos, do terror, da tensão, da ansiedade. Logo eu, que sou um cara que não gosta de terror, porra. Você dá uma chance pra essa merda e essa porcaria, pô. Aí acontece. Então, tem que saber essa daí. Então, Dandadan, por causa disso, cara, você já tem que estar um pouquinho mais aberto. E muita gente achou que seria o anime, mas... anime porta de entrada. Nem pro seu caramba, pô. Dandadan não tem nenhuma característica dos principais animes de entrada que você teve nos últimos anos. Lê, mas teve Tentimuyo, teve, acho que, sei lá, Movie Love, teve pós-internet, e nenhum desses que eu citei tem nada a ver com a estética de Dandadan. Não.
tá? Não é ter cenas eti. É essa unicidade estética. Por quê? Sabe por que a pessoa vai falar? Tava lá, para que a porra tinha que estar pelada? Sendo que a cena per si já era tenso o suficiente. Pra que ela tinha que estar sem roupa? Tá vendo qual é o ponto que eu tô querendo dizer? Ela vai colocar um quê de necessidade na arte, um quê de necessidade estética e vai matar a própria. Por quê? A resposta é, porque sim. Porque é estético. Porque é uma questão de você causar um sentimento não apenas desconfortável, mas incongruente com o que a cena tá querendo mostrar. Sendo que pra ela é só pra ser desconfortável por ser desconfortável. Ela vai meter o gratuito. Olha que loucura. E vai me dizer que você não viu esse um monte de chuva. Uma chuva infinita, infernal, né? E é porque é com mulher. Porque agora, como teve a mesma intenção de cena com os velhos na segunda temporada, ninguém reclamou. Nenhum filho da puta reclamou. Tava vendo um monte de gente, um bando de gente elogiando essas cenas. Mas tava lá reclamando na primeira temporada. Porque a pessoa, ela coloca... É exatamente ela não conseguir ver o viés estético. Que é o mesmo viés estético da primeira temporada, tá o mesmo viés estético da segunda. Dissonância narrativa estética. A pessoa se ferra. Por isso que eu tô falando. Realmente, Dandadan realmente terceiro ato total, se pá no final do terceiro ato. Engraçada, cheia de ação e com um universo sobrenatural bizarro. Mas o que faz tudo funcionar é a relação entre os protagonistas. Momo, que parecia apaixonada pelo estereótipo do bad boy, vai aos poucos se envolvendo com o típico garoto nerd, sensível, leal e protetor. E ele não precisa bancar o alfa pra conquistar o respeito e o afeto dela. Ele só precisa ser ele mesmo. É exatamente o tipo de história que planta aquela ideia na cabeça de qualquer menina. Talvez o cara legal e inteligente seja assim o mais interessante. E nessa vibe de intensidade emocional com toques de romance, Cyberpunk Mercenários aparece como um soco no estômago, mas um soco que a gente agradece. Num universo distópico, violento e cruel, nasce uma história de amor genuíno, cheia de entrega, lealdade. É verdade, hein? Acho que depois de Cyberpunk, se a pessoa gostar, mete um Planet e mete um Alita Anjo de Combate, ou Battle Angel. Alita Anjo de Combate. Planet, Battle Angel e Alita de Anjo de Combate, né? Battle Angel, Battle Angel Alita? Como é que é, velho? Pera aí, o nome. Aí, meteu um Len também. Alita. Gun. É Gun. Não, é um mangá que tem que ser um anime. É Gun, tá Gun aqui também, os dois alfas, né? Ó, e se ela gostar, porque Gun, os dois alfas de Gun, eles terminam naquele de wow. Ó, ponto rack é interessante pra ela também, viu? Os dois alvos de Gun, tá? Aqui com o Gun, são interessantíssimos nesse sentido, viu? E se ela gostar, mete mangá, já que não tem anime. E Planet. É Planet? Planet. 26 episódios. É espetacular. Eu tenho um mangá disso aqui. Muito bom, mano. Lê, não gosto. Vai ter mau gosto na cara do brincadeira. E tragédia. E não é qualquer romance. É aquele que mostra o preço da escolha, o peso do sacrifício e o quando um sentimento pode se manter puro mesmo no meio do caos. Não é um anime fofo, mas é um anime que faz sentir, e muito. Não, acho que é as consequências das suas escolhas. Eu não colocaria essa interpretação em Cyberpunk, não. Um dos maiores erros que as pessoas têm ao pegar a cultura do Cyberpunk, ao pegar o Cyberpunk em si, é achar que o planeta, que o Cyberpunk é um ambiente. Não, o Cyberpunk é o personagem. A cidade é um personagem. A cidade é o deus, a cidade é a narração, a cidade é o narrador. Pô, agora que eu... Peraí. Antes, narrador. Volta. E tem um filme, né? Do Alita Anjo de Combate. Interessante. Se você colocar, pode colocar lá. Voltando. O mundo é um personagem, né? Leitor do mundo é um personagem. Pelo amor de Deus, eu sei disso. Eu tô falando que é mais ativo. A história depende mais. A história vai mais. O mundo é aquilo que faz as coisas mudarem, porque o mundo é o principal força motriz daquilo. Porque o Cyberpunk, o foco da história é o Cyberpunk. As pessoas... É tipo um Black Lagoon da vida, onde o protagonista ele vai se corrompendo, porque a temática de submundo do crime é aquilo que... Bum! Né? Doraemon, não é Doraemon, não. É Dorredouro, mesma coisa. Porque aquilo que é o Deus, aquilo que rege, aquilo que nunca vai mudar, tudo muda, menos isso... É o mundo. Um dos motivos que boa parte dos Battle Angel, boas partes dos mundos distópicos, olha bem, mundo distópico, o mundo não muda. Quem muda são os personagens. Porque o mundo é um processo estático do desenvolvimento dos personagens. Porque o mundo que é o interessante é ver você reagindo ao mundo. Entendeu, pontinho? Essas obras são gatilhos emocionais, e no melhor sentido. Não porque manipulam, mas porque expõem as camadas humanas que estavam por baixo da fantasia desde o começo. Agora, a ação não é só pancadaria, ela tem consequência. O romance não é só shippável, ele carrega peso.
E tudo isso se conecta direto com o modo como a mulher absorve a narrativa. Com o coração aberto, mas atento ao detalhe, ao gesto e à transformação do outro. A filósofa Camille Paglia, crítica do mimiverso feminístico e defensora da complexidade feminina, dizia: a mulher não se apaixona pelo que é forte ou dominante, mas pelo que persiste, pelo que a observa com verdade e pelo que permanece de pé quando o resto cai. E é exatamente isso. E é confundível com essas características, basicamente, tá? Ah, não concordo. Sempre tem um código. Ah, não concordo. Tá um monte de mulher que gosta de malandro. Primeiro, é aquilo que tá numa análise de essência. Belezinho, meu cabeçudinho? Naquilo que tem análise de essência. Né? E é isso que realmente está por trás das escolhas ruins. Porque todo mundo tá no processo de evolução, tá no processo de construção, tá no processo de amadurecimento, seja lá qual ele for, e a pessoa confunde. Assim como tá cheio de homem que confunde beleza apenas com a beleza estética e esquece da beleza contextual, de que a ação é aquilo, a ação, a atitude, a personalidade é aquilo que mais embeleza qualquer mulher. Love Box. Ai, qual é o nome desse anime, dessa porcaria, pô, que tá na Netflix? Esqueci. Blue Box? Acho que é Blue Box, né? Blue Box, né, velho? Isso, esse aqui. Esse aqui. Por exemplo, aonde o cara ele tá apaixonado por uma menina que é comum. Só que por ele estar apaixonado, sempre quando você vê a visão dele, ela está muito mais bela. Porque a beleza é contextual. Ele não está apaixonado apenas pelo que os olhos veem, mas pelo coração sente, pelo que os ouvidos escutam, pelo que o nariz sente, pelo aquilo que você fala e é recebido pelo aquilo que você está próximo de se ter. Entendeu? Com o pontinho. Então não é tipo, o homem só pensa cabeça de baixo, que a gente vê muito desse tipo de palhaçada. Não, pô. Isso é o que menino e menina, de uma maneira leviana e pouco complexa, acaba resumindo. Que esses animes mostram. Homens que não precisam gritar para serem escutados. Aquele animezinho é bonzinho também pra você indicar, mas eu acho que é mais se ela realmente gostar de romance. Não precisam ser brutais para serem respeitados, que crescem aos olhos dela, porque tem valor, e porque demonstram isso com paciência, ação e afeto. Quando ela assiste algo com sinceridade e sem preconceito, ela entende o que você ama, e talvez até entenda mais do que você esperava. Existe um padrão silencioso que poucos homens percebem, mas que está presente na maioria dos relacionamentos duradouros. Com o tempo, a mulher começa a assimilar os gostos, hábitos e interesses do homem que ela ama. Isso não é submissão. Isso é biologia, psicologia e, acima de tudo, um reflexo da natureza feminina. Se ela te ama, ela vai sim começar a entender seus gostos, suas manias, suas referências e talvez até se torne melhor em algumas do que você, desde que você não atropele esse processo. Esse fenômeno também foi apontado pelo filósofo Alan Bloom, que dizia que, enquanto os homens tendem a moldar o mundo com a razão, as mulheres moldam o mundo a partir da relação. Elas absorvem o que amam. E quando isso é feito com liberdade e não com imposição, se torna uma forma linda de sintonia entre os dois. E mais, esse tipo de afinidade não precisa ser forçado. Ele acontece naturalmente. Quando você tenta empurrar conteúdo, acelerar o gosto e pressionar para ela entender logo, você quebra o que é espontâneo. Mas quando você convida, compartilha, respeita o ritmo dela, você vê florescer uma parceira que não só entende o seu mundo, como passa a genuinamente gostar dele. Mas há um limite, e ele é biológico também. A mulher é fisicamente mais frágil, mais sensível ao estresse, à pressão e ao cansaço mental. Por isso, não adianta querer que ela jogue 14 horas seguidas de um videogame ou entenda todos os conceitos de física de um anime em 2 dias. Seja firme, mas seja gentil. Convide, mas não cobre. Inspire, mas não pressione. Todas as coisas... O mais fácil é você fazer, você então também tentar nesse sentido, porque tudo que ela falou dá pra ser espelhado pro próprio relacionamento da psique feminina e masculina. Então, você faz o com dela. Pega um hobby dela e você tenta entender também. Aí, você entra você faz isso, aí você também vai ganhar uma expansão na sua percepção do seu universo e você parte aí. Exato, porque ao você descobrir do que ela gosta, vai te facilitar também você introduzir ela naquilo que você gosta. Coisas que eu disse até aqui vale para anime sim, mas não só para isso. Esse processo de apresentar com carinho, esperar com paciência e confiar na transformação natural da mulher funciona em qualquer universo que você quiser compartilhar com ela. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aliás, se você curtiu essa conversa, comenta aí. Pra game é mais fácil, tá? Porque game tem um aspecto gameplay ensinando, vai na minha comunidade, acho que é daqui tem, ensinando meu filho de 5 anos a jogar games, né? Que você vai entender basicamente. Com games eu acho até mais fácil, porque tem um aspecto do gameplay que você tem um feedback muito mais fácil do que algo muito pessoal e interpessoal que é
animes. Embaixo, se você gostaria de uma versão desse conteúdo focado em games, porque sim, dá pra aplicar tudo isso também no mundo dos videogames, só que com algumas diferenças estratégicas que merecem seu próprio espaço. Ah, e se você Eu acho muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. A questão é que é muito mais dificilmente percebido, porque o cara ele tá sempre com, desde que ele é uma criança, ele tá com um videogame na mão, ele nem sabe, por exemplo, ele não consegue entender porque uma mulher não entende, que é pra pular com X, entendeu? Então aí gera um estresse desnecessário. também tem alguma dica de anime legal pra indicar em cada fase, escreva aí nos comentários pra gente saber. Se esse vídeo te fez pensar, manda pra aquele amigo que vive reclamando que nenhuma garota gosta das coisas que ele gosta. Ou pro cara que tá num relacionamento e não entende porque a namorada não virou um nerd igual a ele do dia pra noite. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Que bonitinho a finalização. Então, Cacaju, vídeo legal, assunto super interessante. Eu já falei, né? Um dos meus principais debates favoritos é sobre, né, a complexidade dos gostos. Eu adoro isso. Pode ver no meu vídeo antigo, onde eu tô falando sobre gosto e qualidade. 1 hora. Eu peguei um vídeo de 10 minutos, transformei em 1 hora e cacetada para fazer a complexação dos gostos, do que é qualidade, construção social de qualidade, social da percepção de técnica e por aí vai. Então, eu realmente gosto disso daí. Se você chegou até aqui no final, like e falou!